Olá, gente. Professor Rafael Lima falando com vocês. Nesta feita, vamos iniciar nossa síntese da Escola Bíblica Dominical com a lição de número um do último trimestre de 2025. Essa lição, que tem por título Corpo, Alma e Espírito, né? É uma lição sobre a tricotomia bíblica da parte de antropologia bíblica, tá, pessoal? É uma lição que vale ressaltar. Nós precisamos ter bastante equilíbrio, tanto com o ensino, a doutrina da igreja, como também com a honestidade intelectual, ok? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês um pouco aqui nesta síntese. Quando nós iniciamos a lição número um, precisamos partir do pressuposto do que é o ser humano, tá? E dos pensamentos ou do pensamento originalmente hebraico. Quando a gente parte de uma pergunta norteadora, que seria: será que se nós temos um objeto, um instrumento musical ou um aparelho tecnológico e uma parte desse aparelho falha, né, uma parte do ecrã, uma parte da tela, uma parte do microfone desse telefone, digamos assim, ou a parte de ouvir, né, a comunicação do outro lado, será que a unidade do aparelho ela funcionará em perfeitas condições quando uma dessas partes é afetada? Hoje nós temos um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em vosso corpo, vossa alma, vosso espírito, né? Que ele preserve, né, irrepreensíveis até o dia da parousia, do retorno de Cristo. Então, quando a gente alinha com Gênesis 2:7, que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e o homem se fez alma vivente, né? Quando a gente, trocando por miúdos, né, tenta associar esses trechos ao pensamento moderno, a gente precisa aí separar alhos de bugalhos para que a gente não confunda as coisas, tá? Quando a gente começa falando sobre corpo, alma e espírito, a gente tem que abrir uma pequena janela exegética para uma melhor compreensão do hebraico. Porque a palavra traduzida por alma, né, em português, ela tem um campo semântico diferente do hebraico. Então a gente não vai contradizer aqui a igreja, a gente vai aprofundar o conhecimento, tá bom? Nefesh, no hebraico, originalmente não quer dizer alma imaterial. Esse pensamento de imaterialidade ele vem posteriormente do pensamento grego, com influência dos persas, dos gregos especialmente, quando estabelecem aí o pensamento de psique, tá? De onde que eu tirei isso? Eu não tirei da minha cabeça. Você pode consultar aí várias fontes, mas temos aí o Novo Dicionário Internacional de Teologia e de Exegese do Antigo Testamento. É um manual que vocês podem ver aqui na retaguarda em 4 volumes. O volume menor é o índice dele, ok? Vocês podem adquirir por um preço muito bom. Mercado Livre, Amazon. É um manual excepcional, tá? É uma verdadeira enciclopédia, um dicionário acadêmico excepcional, feito por diversos eruditos, tá? Nesses 5 volumes, mais de 200 colaboradores de pesquisa exegética. Então, é nesse dicionário que, na página 136, no volume 3, tá? Vai afirmar que o significado básico do vocábulo nefesh, o nefesh, é respiração. No Antigo Oriente Médio, a palavra significava primariamente vida, pessoa. Uma tradução acadiana apontava para a garganta, né? Por isso que se diz que quando se corta a garganta, a vida se esvai, ok? Então, esse é o sentido original. Quando a gente analisa rua e neshama, né? Vento e sopro, a gente vai perceber que corrobora com respiração e com vida, com a dinâmica, com a movimentação. Algo que movimenta-se, algo que é intenso, algo que respira. Então, por quais motivos a tradução ela ficou um pouco que diferente, né? Veio a alma, veio essas coisas aí mais gregas, digamos assim.
O Emanuel Tov, que é um dos maiores especialistas, eu tenho também um livro dele aqui, só que está atrás de vários livros, então não consegui remover. O Emanuel Tov ele vai falar nos ensaios coletados sobre a Septuaginta, a Bíblia grega, que os judeus helenísticos, quando foram traduzir a Bíblia hebraica para grego, eles traduziram nefesh por psique. Né? Daí vem o termo psicologia, né? Psicológico, psicossomático, etc. Esse termo grego, no grego filosófico, ele vinha com conotações de separação corpo e alma. Isso facilitou uma leitura dualista, né? Porque nós ocidentais, nós colocamos dentro de caixinhas algo que é íntegro. E daí vira uma bagunça. Por exemplo, a própria ciência, ela é repartida e colocada em caixinhas, né? Matemática, língua portuguesa, geografia, história, ciências, química, física, biologia, educação física, quando na verdade a integridade da ciência ela aponta para algo interdisciplinar, algo dialogal, que falta e muito no Ocidente, tá bom, pessoal? Então, isso é normal. Essa questão da visão dualista veio dos gregos, tá bom? Começa nos persas, com a questão do dualismo, e recai e estabelece-se com os gregos. Quando a gente vai para uma síntese curta, na verdade, o sentido de alma é condição de estar vivo. O hebraico apresenta um ser humano visto de forma integrada. Pó mais sopro é igual ser vivo, vivente. A ideia de alma imaterial e imortal surge depois, com a influência grega, helênica, os pais das igrejas. E isso pode ser confirmado por diversas fontes, né? O Hans Walter Wolff, ele vai falar sobre isso. A aplicação da lição número 1, ela nos apresenta uma visão tricotômica. O que é isso? A visão de que o ser humano ele possui 3 substâncias, ok? A ênfase recai sobre aspectos funcionais e práticos, que para a teologia pastoral é ótimo. Você repartir de maneira prática que o ser humano ele possui componentes, corpo, alma, espírito. A didática fica mais fácil. Ok, nenhum problema nisso. O ser humano ele é uma unidade. Corpo, alma e espírito podem ser considerados como facetas, não como substâncias dissociáveis, né? Porque a lição vai colocar que são 3 substâncias, só que elas não podem ser dissociáveis, elas estão interconectadas, interligadas. Então Deus nos criou para o glorificarmos, como o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 aponta, para o glorificarmos integralmente. Então a tricotomia humana ela é uma doutrina e teologia da igreja. Precisamos reconhecer isso. As escrituras demonstram quem é o ser humano criado com propósito. Ele é representação divina, ok? Então a lição vai apontar para a natureza tríplice, que são 3 substâncias ou componentes do humano, mas ela vai apontar para 2 dimensões, a física e a espiritual. Então precisamos aí, qual a distinção? A distinção que a lição ela pretende aí, que ela propõe, é que o humano procede do sopro divino. A alma passa a constituir uma substância imaterial, mas a observação que eu faço aqui é que somente no contexto persa e grego, tá bom, pessoal? E o espírito aponta para o homem interior. Quando a gente avança um pouco para a lição, sobre corpo, afetos e somatização, né? A palavra soma, que aponta para corpo, né? Corpo. Soma também pode apontar para a questão da carne, a materialidade, mas soma é corpo. A gente vai para a parte material no pensamento grego. A grande confusão se dá pelo fato de nós ocidentais enxergarmos as coisas fragmentadas. Então, a lição conclui dizendo que corpo, alma e espírito estão interligados. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, veja aí quais são os pontos que a gente precisa melhorar e deixa aí tua opinião. Se você leu a lição, o que é que você achou dessa lição sobre antropologia bíblica?
O que é que você achou sobre esse tema? O homem, corpo, alma e espírito, certo? Forte abraço. Tchau, tchau.